Porque a nossa comunidade celebra as festas bíblicas? Esta é uma pergunta interessante. Quando eu me converti no início dos anos 90, havia algumas práticas, de visitação aos novos membros que as igrejas faziam. Me converti em uma igreja batista e continuo batista. E após algum tempo, a visita por um diácono, por jovens, dependendo a faixa etária da pessoa, era feita a visitação a esse novo convertido. Me recordo claramente quando um diácono mais alguns jovens chegaram à minha casa para fazer a visita após a minha conversão. Eu já tinha lido a Bíblia, tinha devorado a Bíblia inteira uma vez e havia recomeçado a leitura e estava no livro de Josué. Isso foi algo que foi muito importante para mim, porque eu não estava inicialmente querendo conhecer e lembrar de textos bíblicos, mas saber em linhas gerais do que aquele conjunto de livros, a Bíblia, tratava. Porque eu já tinha feito muitas leituras anteriormente sobre outras religiões. Portanto, eu queria me inteirar perfeitamente daquilo onde eu estava entrando, no que eu estava crendo. E se surpreenderam naquele momento, viram que eu estava indo muito bem, porque eu tinha feito essa leitura e estava com essa grande gama de leitura já realizada. Continuei fazendo isso e, óbvio, na segunda fase da minha leitura da Bíblia inteira, eu já tinha agora alguns cadernos. Nós não tínhamos, né, computadores, não tínhamos smartphones, não tínhamos internet. Na segunda fase desse estou falando isso porque eu estava no interior da Bahia. Então, nesta segunda fase da minha leitura, eu já tinha cadernos e eu anotava algumas palavras que eu considerava importantes e colocava aquele versículo bíblico ali, fazendo uma espécie de concordância bíblica pessoal. Então, palavras que eu achava importante, como vitória, amor, perdão, graça, paz, alegria, essas coisas, essas palavras que foram me chamando a atenção e que se repetiam ao longo da minha leitura, eu anotava o versículo bíblico embaixo de cada uma destas palavras no meu caderno. E aquilo foi criando uma espécie de concordância bíblica para mim mesmo. Obviamente não tinha recurso para comprar nada, nenhum livro, de forma alguma. Então eu fui fazendo aquilo que era possível ser feito com o recurso que eu tinha. O que eu quero dizer é que, naquele momento, logo nos primeiros 2 anos da minha fé, eu não lia as escrituras com nenhum viés, nenhum óculos teológico, denominacional ou acadêmico. Eu simplesmente lia a escritura. E quando uma pessoa faz isso, qualquer um, inclusive hoje, em nossos dias, quando uma pessoa faz algo desta maneira, lê simplesmente a Bíblia sem nenhuma vertente teológica, nenhuma vertente denominacional, ele vai perceber que a transição da aliança entre a antiga e a nova aliança se dá de forma muito é, é, sedimentada, tranquila, no sentido de que é perceptível isso, não é tão difícil de perceber. Ao contrário, percebe-se claramente e você não vê determinadas coisas que depois a leitura teológica, a leitura acadêmica, a leitura denominacional vão trazer como se fossem fundamentos bíblicos para a pessoa que entra no Evangelho. Então, o que eu percebi, obviamente, nas minhas leituras, é que as coisas eram muito simples, eram muito claras, eram muito nítidas. Essas coisas de que entre uma aliança e outra passou e aquilo que não passou é facilmente percebível. Nós temos o escritor dos Hebreus dando também um pano de fundo geral sobre essa transição de como nós estamos agora. Isso é extremamente importante, a carta aos Hebreus. E aí a gente vê Paulo também em Romanos. Então essas duas leituras vão criando uma espécie de balança espiritual, teológica própria para o leitor. Isso é extremamente importante. E aí você percebe que não há tudo isso
que a gente ouve, que a gente escuta de forma denominacional. Por exemplo, a questão das festas bíblicas. Nós vemos, por exemplo, em determinado lugar, Paulo escrevendo a uma igreja dizendo assim: ó, eu vou ficar aqui, vou ficar em Éfeso, se eu não me engano, vou ficar em Éfeso até o Pentecostes. Paulo não, aqui não está claro, é óbvio que não está claro que Paulo está celebrando a festa de Pentecostes como judeu, etc. Não, não é isso. Mas Paulo está usando a festa como referência para os seus movimentos. Então isso é muito importante, porque as festas bíblicas têm exatamente esse propósito. Elas marcam épocas, tempos ao longo do ano. Nós podemos perceber certos kairós de Deus, mudanças de tempo, mudanças de estação, e isso vai nos trazendo também, de forma espiritual, alguns impulsos no espírito para determinados movimentos. Então, as festas, elas funcionam como as estações do ano. Elas mudam porque elas trazem coisas benéficas para para aqueles que estão nas estações. É necessário que as estações aconteçam para que o planeta regule o seu próprio clima. Na minha maneira de ver, da minha maneira de ver, as festas bíblicas também causam esse movimento no mundo espiritual. Há movimentos de mudança durante o ano que Deus vai nos dando entendimentos espirituais e nós vamos agindo, nos movendo espiritualmente de acordo com com estas festas. Portanto, as festas bíblicas não são para mim festas judaicas, não são festas hebraicas, são festas bíblicas. E essas festas bíblicas têm um objetivo espiritual de nos trazer compreensão sobre os movimentos que Deus deseja que façamos durante o ano para o nosso benefício e para a própria glória dele. Deus abençoe você.